supremacia do Senhor Jesus Cristo. Nós cantamos aqui sobre o nome dEle, nós cantamos aqui sobre as obras dEle, nós cantamos aqui sobre os grandes feitos do Senhor. E mais do que cantar, eu gostaria de frisar na palavra do Senhor Jesus, aquele que é o motivo da nossa existência, aquele que é o motivo de nós estarmos reunidos aqui nessa noite. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Aqui nós vamos usar a versão NVT, mas você fica à vontade de usar a versão da sua preferência. Hebreus, capítulo 1. A carta aos Hebreus não tem definida quem foi o seu autor. Alguns dizem ser o apóstolo Paulo, outros dizem ser o Apolo, que era também missionário e pastor de igrejas naquela época. Alguns dizem ser algum sacerdote que se converteu, ao Senhor Jesus, devido a várias referências que faz ao sacerdócio supremo de Jesus Cristo. Há muitas hipóteses, porém, a tradição da igreja calcula que seja mais forte a autoria do apóstolo Paulo, mas essa carta, o autor não se identifica nela. Diz somente que é uma carta ao povo hebreu, que naquela época tinha sido disperso devido à perseguição do Império Romano aos cristãos. A igreja do Senhor Jesus se dispersou por toda a Ásia, toda a região ali da Mesopotâmia, Palestina, e essa carta era uma carta secular, uma carta que era enviada de igrejas a igrejas para ser copiada, para ser lida, para ser estudada. E naquele tempo, havia uma ameaça à fé cristã, a ameaça de que Jesus não fosse o suficiente para você ter a salvação, que Jesus não fosse suficiente para você ter uma redenção, ou que Jesus estivesse em pé de igualdade aos anjos. Havia uma doutrina sendo espalhada na igreja cristã de que os anjos teriam um igual poder diante da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então essa carta ela vem para mostrar a supremacia de Cristo. Ela do começo ao fim, ela mostra como Cristo é a melhor aliança em cima da aliança antiga do Antigo Testamento. Mostra como Jesus é a melhor redenção, como Jesus é o melhor sacerdote, como Jesus é o melhor rei que alguém poderia ter. Essa carta frisa esse tema da mensagem dessa noite, a supremacia de Cristo. Não vai dar para a gente abordar a carta inteira aqui nesse culto, então nós vamos aí pegar uns 3 versículos, obrigado, Pablito, uns 3 versículos para nós vermos como que já desde o início o autor bate nessa tecla, de que Jesus é supremo, de que Jesus é suficiente, de que Jesus é o Rei, o Senhor de todas as coisas. Então ele começa falando no verso 1, aqui não tem no telão, que Deus usou os profetas para falar com o povo na época do Antigo Testamento. Porém, teve um momento na história da humanidade em que Deus não usou mais profetas, mas Ele mesmo veio e falou a toda a humanidade através do Senhor Jesus. Diz lá no verso 2 em diante: e agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata quem Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos e o nome que ele herdou superior ao nome deles.
Veja só, queridos, não sei se vocês já ouviram, se viram já oração a anjos. Não sei se você tem essa prática de fazer oração a anjos, né? Ao anjo da guarda, ao anjo protetor, né? Existe uma cultura de que os anjos, como servos de Deus, estaria também ao nosso cuidado, à nossa disposição, ao zelo da humanidade. Realmente, existe uma palavra na Bíblia que diz que os anjos estão para nos servir. Servir aqueles que são filhos de Deus. Porém, essa oração, essa invocação, essa reverência, ela não deve ser igual à nossa oração, à nossa invocação, à nossa reverência ao Senhor. Os anjos estão para nos servir, não somos nós que os servimos. A Bíblia ainda diz que Deus nos colocou em lugar de mais alta honra do que aos anjos. Porque quando Ele designou quem levaria a sua mensagem, quem espalharia as boas novas, Ele não colocou os anjos, mas sim cada um de nós, aqueles que declaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Cada um de nós tem a preciosa missão, o privilégio de fazer parte do maior projeto da face da terra, que é a igreja, a salvação de almas, a restauração de vidas. Diz a Bíblia que os anjos anelavam por essa missão, porém, Deus confiou ela a nós. E voltando então no verso número 2, no verso número 2, diz assim: e agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Nós cantamos aqui que no princípio, Cristo era a palavra. No princípio, Ele era um com Deus. E por meio dele, todas as coisas foram criadas. O texto de Hebreus confirma isso. Então, quando nós pensamos na supremacia de Cristo, nós temos que entender que Cristo é supremo à criação. Cristo, Ele é superior à criação. Mas o que isso tem a ver conosco? Lá em Romanos, capítulo 1, verso 25, vamos abrir a nossa Bíblia? Existe um alerta, existe uma denúncia do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Romanos, capítulo 1, verso 25. Vai aparecer aí no telão para vocês também. Olha lá, diz assim: trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoram e serviram coisas que Deus criou, em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Muitas vezes, queridos, nós temos no nosso coração... Abaixa o retorno, fazendo um favor, Jonatas, você está dando microfonia aqui para mim. Obrigado, querido. Muitas vezes nós temos no nosso coração que Jesus é o nosso Senhor, Ele é o Criador, porém a nossa conduta de vida coloca uma fé, uma reverência, uma expectativa pelo rumo da nossa vida, não no Criador, mas na criatura. E esse é o alerta. Cristo é supremo à criação. Ele é maior, Ele é o princípio de tudo. As coisas foram criadas por Ele. O texto lá de Hebreus afirma que por meio dEle tudo foi criado. O universo foi criado por meio dEle. E muitas vezes, queridos, nós preferimos a criação do que o Criador. Vou dar um exemplo aqui, supérfluo, perto do que seria ali na época do apóstolo Paulo, realmente uma adoração, um culto à criação.
Nós sabemos que na antiguidade as pessoas, né, adoravam, não só na antiguidade, ainda existe no nosso meio, no nosso século, né, nos nossos dias, culturas em que adoram animais. Tem os animais como divindades, por exemplo. Pessoas que adoram objetos. Mas vamos pegar a nossa realidade de cristãos que estamos dentro da igreja, que dizemos que adoramos o Criador. Mas, muitas vezes, quando vem sobre nós uma dor de cabeça, a nossa primeira reação é procurar um dipirona ou então um paracetamol. E aí a gente toma aquele dipirona, aquele paracetamol, está tudo bem, tudo certo. Não estou dizendo que você não pode tomar medicação. Mas olha só como que nós estamos tão apegados à criação, e aí quando não faz efeito, aí a gente lembra de orar. Já reparou? Aí a gente lembra, ai Senhor, já tomei dipirona, já tomei Dorflex, já tomei Infralax, já tomei... Aí você fala a listinha da farmácia que você tem na sua casa, que você já tomou, não resolveu. Ai Senhor, põe tuas mãos, cura minha cabeça, ou cura minhas costas. Nós deixamos o Criador para depois. Nós precisamos orar ao Senhor. Como diz o ditado, antes tarde do que nunca, né? Que bom que você lembrou do Criador. Mas, se nós cremos que esse Cristo, que é a vida, esse Cristo que é a palavra por meio do qual todas as coisas foram criadas. Sabe a célula-tronco? Que é a célula que tem a capacidade de ser um osso, um órgão, uma medula, enfim, um neurônio. A célula-tronco, ela pode ser tudo que você é hoje. A partir dela vem a existência muitas coisas no seu organismo. Jesus é a célula-tronco da criação do universo. E nós, muitas vezes, deixamos Ele para segundo plano. Deixamos o Criador para segundo plano. Uma vez eu fui chocada, mas impactada por uma leitura que eu estava fazendo a respeito da consagração total a Deus. E o texto dizia assim: aquilo onde você mais investe o seu tempo e o seu dinheiro é o que você mais acredita. E quando eu parei para conferir aonde estava indo o meu salário, aonde estava indo o meu tempo, eu percebi que as coisas do Senhor não eram a prioridade como eu gostaria que fosse. Às vezes dói tanto para nós sermos generosos no dízimo e nas ofertas, na causa do missionário Kids, mas a gente tira tão fácil para uma outra situação, um outro investimento. O que nós servimos? A quem nós servimos? O Criador ou a criação? Servimos ao nosso estômago? Servimos a nossa expectativa de aprovação do nosso chefe? Servimos ao nosso cônjuge? Servimos ao nosso filho? Uma vez, conversando a respeito de família, de criação de filhos, eu disse para uma amiga minha assim: eu quero um filho, eu não quero um ídolo. Porque tem pessoas que têm filhos só da igreja, nunca mais voltam para a igreja. Que aí a criança é a muleta, né? A criança atrapalha tudo, só para ir na igreja, porque o resto vai tudo. Vira um ídolo na vida da pessoa. Toma o lugar de Deus na vida da pessoa. Não dá para servir mais em ministério, não dá mais para ir aos cultos, não dá mais para estar em comunhão com os irmãos, por causa da criança. Quem nós estamos servindo? É o Criador ou é a criação? Jesus Cristo é o Supremo. Hoje o que nós vamos participar aqui da Santa Ceia não é mais um rito, não é só porque faz parte do código de conduta do cristão,
mas porque nós verdadeiramente cremos de que o nosso Senhor e Salvador vive, amém? E que Ele reina sobre os nossos corações, amém? E que Ele é supremo sobre a criação, amém? Isso afeta a nossa vida cristã, isso afeta a maneira como nós lidamos no nosso dia a dia. Se o próprio Cristo, esse Cristo poderoso, autor da criação, do universo, vive e reina e Ele habita em mim, então, meu primeiro pensamento, diante de uma dificuldade, diante de uma situação que vai além das minhas forças, onde eu não posso tocar, é orar a Ele, é buscá-lo. Claro que Deus deixou inúmeros recursos neste mundo, mas a minha devoção, a minha procura, a minha fé está nele, naquele que é supremo de toda a criação. No verso 3, o autor de Hebreus continua dizendo assim: o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata quem Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. Quando nós pensamos sobre essa questão de irradiar, o que é irradiar? Por exemplo, o sol irradia sua luz, e nós somos afetados pela sua luz. Nós temos nós temos uma dependência no sol, porque a sua luz chega até nós. Então imagina Deus e toda a sua glória e toda a sua majestade, o Deus Todo-Poderoso. Jesus é a luz de Deus. Jesus é o que nos afeta, é o que nos encontra da pessoa de Deus. Diz o texto que Jesus irradia a glória de Deus. Nós temos contato com a glória de Deus por causa de Cristo. Nós somos impactados, nós somos afetados, nós desenvolvemos uma dependência em Deus, porque Cristo irradia a glória de Deus. Ele é o condutor da glória de Deus. Ele que traz a glória de Deus até nós. Veja o que diz o texto de João, capítulo 1, verso 14. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Diz assim: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. O autor do Evangelho de João, o João, ele escreve a uma comunidade que estava tendo muito contato com a cultura grega. E na cultura grega, a palavra, ou o logos, ela exerce ação, o que para o português é o verbo. Por isso que algumas versões, como a João Ferreira de Almeida, ao invés de palavra, traz aí verbo. Mas no original, no aramaico, está falando de logos, está falando de palavra. Mas não é a palavra igual é o nosso, assim, uma coisa solta, um substantivo de referência. É algo que exprime ação. Então, aqui o Evangelho de João está dizendo que a palavra, ou seja, a força de ação, aquele que fez a ação da criação, Deus disse: haja luz. E a ação daquela palavra de Deus é Cristo. Como nós vimos lá em Hebreus, já no primeiro verso, aí no verso 2, de que através dele tudo foi criado. A glória do Pai chega até nós, ela é irradiada em Cristo. E isso nos mostra quem Deus é.
Mas algumas pessoas dizem assim, eu não vou crer em Deus, porque eu não sei quem Deus é, eu nunca vi Deus, como é que vai dizer para mim que Deus existe? Mas você viu o Filho, você pode ver o Filho, você vê o efeito do Filho na sua vida. Você vê a ação concreta do Filho na igreja e através da igreja. Pelo menos deveria. Nós temos essa ação de Deus sobre as nossas vidas através de Cristo. E aqui, queridos, nós vemos a supremacia de Cristo na salvação. Se Ele é o Criador, Ele é a palavra, Ele estava com Deus lá na criação. Se você pegar a sua Bíblia aí, lá em Gênesis, no capítulo 1, no começo de tudo, Deus diz, façamos o homem. Já é um plural. Com o que Deus estava falando se Ele estava sozinho ali? Cristo estava ali, o Espírito Santo estava ali. Diz a palavra que o Espírito já pairava sobre as águas. A Trindade estava presente na criação. Jesus Cristo, Ele é a suprema criação, porque Ele é o Criador. E Ele é supremo na salvação. Porque como nosso Criador, Ele nos ama, e Ele sai da condição de Criador para a semelhança da sua criação. João fala que Ele se faz de carne e osso. Se Ele que irradia a glória de Deus, Ele é a expressão exata de quem Deus é, Ele deixa de ser Ele mesmo para tomar a nossa forma e nos reconectar com o Pai e nos purificar. Diz o texto lá, depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. Cristo é suficiente. Ai, pastora, mas você não sabe do meu passado. Você não sabe o que eu fiz. Eu preciso pagar aquilo que eu fiz. Eu preciso, de alguma forma, fazer por onde para merecer o céu. Porque senão Deus não vai me aceitar. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o sacrifício de Cristo é suficiente. A supremacia de Cristo se manifesta na salvação. Nunca haverá um outro Cristo. Você, meu querido, não vai ser o Cristo da sua própria vida. Muitas vezes a gente quer se salvar. A gente quer fazer por onde. A gente quer merecer a eternidade. Nunca vamos conseguir, porque Cristo é supremo na salvação. Ele já se fez como nós para pagar o nosso preço. Mas eu não mereço, não merece mesmo, eu também não mereço. É por isso que é graça, porque senão seria mérito. É graça, é favor imerecido, é um presente daquele que nos criou para nós estarmos com Ele. Não é Cristo mais servir em ministério, Cristo mais entregar um dízimo de tudo que você tem, Cristo mais, conquanto tudo isso seja uma prática, um efeito de você ter Jesus. Não é o seu dízimo que vai te levar para o céu, não é o seu ministério que vai te levar para o céu. É Jesus Cristo. Ele é supremo. Ele é supremo. Sobre a salvação. E aí nós entendemos que cabe a nós entender essa supremacia dele e o adorá-lo. Entregar nossas vidas aos seus cuidados, pedir perdão pelo nosso pecado, aceitar esse presente através da fé,
Aceitar essa purificação, porque diz o texto aí que Ele nos purificou, que depois de nos purificar, se Ele nos perdoou, se Ele tem para nós a purificação, por que nós não aceitamos? Muitas vezes a gente quer saber mais do que Deus. O céu é de quem? É seu ou é de Deus? Se Ele quer você lá, e Ele diz que para você estar lá, você precisa ser purificado dos seus pecados, perdoado dos seus pecados, e ter Jesus como o Senhor da sua vida, deixar Ele direcionar seus passos, é você que vai querer bater boca com Ele e dizer, não, não é assim não, Deus, para eu entrar para o céu. Está muito fácil. Parece fácil, mas é tão difícil. É difícil, ainda mais na nossa cultura que a gente não gosta de dever nada para ninguém, né? Alguém vai lá, te dá um... Então, Mônica, eu fiz um bolo de fubá, quero repartir com você. Aí a Mônica recebe o bolinho de fubá, a hora que ela vai devolver minha tapoarzinha, não vem vazia. Não vou devolver vazia, não. Não vou ficar para trás, né? Está aqui, uma rosquinha, coloquei na tua tapoarzinha. É difícil até a gente aceitar um pedacinho de bolo de fubá, quanto mais o céu. A gente quer retribuir, não quer ficar devendo nada para ninguém, quer ficar em pé de igualdade. Mas, queridos, nós nunca seremos como Ele. Ele é supremo. Ele é o Criador. Ele é o Senhor. Cabe a nós nos colocarmos como seus súditos, seus servos. E Ele é tão maravilhoso que teria tudo para nós sermos os seus servos, seus súditos, mas Ele diz que Ele não nos chama de servos, mas de amigos. Ele não diz que Ele está fazendo um reino de servos, mas Ele fala que está fazendo uma família. Ele nos põe à sua mesa. Ele nos convida à sua mesa. Ele é supremo na salvação. Ele é supremo na criação. Ele é supremo na salvação. Ele é suficiente para nos salvar. E também, queridos, no verso 4. No verso 4 diz assim: o que revela que o Filho é muito superior aos anjos, e o nome que Ele herdou superior ao nome deles. As coisas espirituais trazem para o ser humano um assombro. E esse assombro não é só de susto, mas é de nós ficarmos maravilhados. Quando coisas espirituais acontecem, isso mexe com a gente, porque a gente entende que esse mundo é muito mais do que o concreto, que existe um mundo espiritual. E a gente fica maravilhado com aquilo. E muitas vezes nós nos apegamos às coisas espirituais, como ver anjos, como ver graveto acendendo no monte, como cair na presença de Deus. Tudo isso acontece. Porém, Cristo é superior a tudo isso. Eu já ouvi muito, nesse curto tempo que eu tenho sobre a terra, eu já ouvi muitas pessoas falando que gostaria de ver anjos. Mas eu nunca escutei alguém dizer para mim, eu estou orando porque eu quero ver Jesus. Estou pedindo para Ele aparecer para mim. Eu nunca escutei, você já escutou? Eu quero ver Jesus. Só da gente pensar isso, a gente pensa assim, quer ver Jesus? Você acha que você é quem para ver Jesus? Nem ouso pedir para Ele aparecer para mim. Ué, por que não?
Se Ele já fez de tudo para eu morar com Ele eternamente, você acha que Ele não gostaria de aparecer para mim? De se revelar a mim? Por que não? E quando a gente ouve alguém que fala que sonhou com Jesus, a gente pensa, sonhou, é coisa da cabeça dela, você acha que Jesus vai mostrar quem Ele é? A gente duvida, não é, Pablo? A gente duvida. E aí eu lembro daquele que foi considerado amigo de Deus, aquele que falava com o Senhor face a face, Moisés. Ele ousou falar para Deus, Deus, eu quero te ver. Deus, eu quero te ver. Naquele tempo em que ainda não havia a obra da purificação do Espírito Santo, não havia um nascimento no Espírito que nós temos hoje em Cristo. Moisés, ele tinha uma comunhão com Deus por causa dos seus ritos. Ele não tinha um Espírito vivo de Deus no seu coração. Ele tinha o Espírito sobre ele como autoridade. Mas residindo, como nós temos, ele não tinha. O Espírito Santo veio sobre nós quando Cristo ministrou isso sobre nós. E o que a gente vê na palavra? Que Deus se revelou a Moisés. Falou, Moisés, você não vai dar conta de me ver. Ninguém pode me ver e continuar vivo. Mas vamos fazer o seguinte, Deus estava se coçando para se mostrar para Moisés. Entra aqui, ó, nessa fenda, eu vou passar. A hora que eu passar, você me olha pelas costas. Olha a vontade que Deus estava de se mostrar para Moisés. E aí a gente pensa assim que anjos têm mais valor do que o próprio Cristo. E Hebreus está chamando a atenção, gente, vocês estão se apegando a coisas e estão deixando o Supremo, aquele que nós temos um contato, aquele que nós temos livre acesso, aquele que nós temos a conexão viva, em segundo plano, colocando em segundo plano, e Cristo é supremo. Olha só o que diz o texto de Romanos 10, 13. Romanos 10, 13. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha o poder de Cristo. O poder de Cristo, é a palavra que está dizendo. Que todo aquele que invoca o nome de Jesus, todo aquele que crê no Senhor e declara isso com seus lábios, esse é salvo. Muito mais do que uma oração a anjos, muito mais do que uma oração para ver anjos. Nós temos esse livre acesso, nós temos Cristo como supremo de toda a criação. E eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor aqui à frente, para nós cantarmos novamente essa música, ó quão lindo esse nome é. Quando nós cantamos o nome de Jesus, nós estamos declarando a supremacia dele sobre as nossas vidas. Há momentos em nossas vidas que nós estamos sem força para fazer uma frase, elaborar uma petição a Deus. E a nossa alma só consegue sussurrar o nome de Jesus. E isso tem muito poder. Porque esse nome tem poder para salvar. Esse nome tem o poder de moldar a nossa eternidade. Esse nome é o que nos torna possível a participar da mesa do Senhor. Nós vamos daqui a pouco participar da mesa do Senhor. E quando nós cantamos essa canção, eu peço que você olhe para dentro do seu coração. Enquanto nós cantamos essa canção, você reflita. Quem tem sido supremo na sua vida? É o governo desse mundo?
É uma pessoa? É uma situação? É o dinheiro? É um sonho? O que tem sido supremo? E se o Espírito Santo tocar no seu coração que existe alguém ocupando o lugar que é de Cristo, porque diz o texto que Ele se assentou lá no seu trono à direita de Deus. Se tem alguém nesse lugar, que enquanto você canta essa canção, declarando a supremacia de Cristo, você fala: Senhor, toma o seu lugar na minha vida. Se sou eu que estou no teu trono, que eu saia, liberta de mim. Se é fulano, se é ciclano, se é tal coisa, tal situação, se é um objeto, se é uma expectativa, que isso ponha, Senhor, em ordem a minha vida. O Senhor venha ser supremo sobre a minha vida, sobre essa criação. Que o Senhor venha ser supremo na minha salvação. Que o Senhor venha ser supremo no nome, que é sobre todo nome. Amém?